o gesto do som. Peço que os coleguinhas que estejam com o microfone aberto, neste momento, passem a desligá-lo, para que a gente possa ter uma transmissão impecável. E sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. É um prazer fazer parte desse encontro com todos vocês. Eu sou Laís Marques, sou artista orientadora de teatro. Essa é a 5ª edição que eu participo do Vocacional. Para mim é sempre uma enorme alegria e uma baita honra participar desse programa. Eu acho que eu sou uma artista melhor porque eu participo desse programa. A gente brinca que a gente vem para orientar os processos, mas na verdade são os processos e são os vocacionados que nos orientam, que nos norteiam, que nos sulinizam, enfim, que nos bagunçam positivamente para que a gente também encontre modos de criação, modos de colaboração potentes e ativos dentro da cidade de São Paulo, né? Deixa eu ver, preparei uma colinha aqui, então hoje eu vou fazer a mediação, né? O tema da nossa mesa é o gesto do som, é uma proposta da Maíra Alves, junto a alguns artistas orientadores da equipe Norte 2, que é a equipe na qual eu faço parte, e também 2 convidados. Daqui a pouco cada um vai se apresentar, vai falar um pouco da sua trajetória e da sua experiência pessoal aí, a partir desse recorte que é o nosso tema gesto e som, tá bom? Então, só para fechar essa micro e rapidíssima abertura, bom, a gente vai apresentar um vídeo, então, que vai ser, digamos, o pontapé inicial do nosso encontro, tá bom? É um vídeo que foi criado dentro desse contexto das orientações remotas, foi criado pela Maíra, pela Luciana e pelo Loop B, e ele, de alguma forma, vai aí ser o pontapé inicial para o nosso bate-papo na sequência, tá bom? Então, Mica, por favor, se você puder acionar o vídeo para a gente, eu agradeço. Meu nome é Luciana Hope, da Linguagem da Dança, pela região Norte 2. Aqui é o Loop B, artista orientador de música da região Norte 2. Sou a Maíra Alves, da Linguagem da Dança, da Zona Norte 2. E esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.
É isso aí, pessoal. Esse é o material que foi produzido agora no contexto dessas orientações feitas em diálogo, né, com os nossos colegas da equipe Norte 2. Parabéns, belíssimo trabalho para vocês, parabéns. E aí, para a gente dar início aqui à nossa fala, né, eu preparei um textinho. Peraí, deixa eu só acompanhar aqui, tem algumas mensagens, para mim travou também. Não sei, eu vou fazer o seguinte, pessoal, como a gente tem uma questão de tempo, a minha sugestão é, a gente lança no final, esse vídeo está disponível no YouTube, no canal da equipe, a gente lança no final da orientação para vocês assistirem com calma, tudo bem? A não ser que todos, beleza, então fica a promessa aí, Mica, por favor, me ajude a lembrar, no final a gente lança o link, para que a gente não perca aí, ultrapasse o tempo do nosso encontro, tá bom? Obrigada. Bom, então eu preparei um textinho a partir desse material, das nossas conversas, vou ler para vocês, e a partir disso também, cada um dos nossos colegas vai falar em alguns minutinhos, tá bom? Bora lá. Falar sobre o som do gesto, ou o gesto do som, me fez lembrar de uma equação que eu gosto muito. Ela é bem simples e pode ser resumida assim: 1 mais 1 igual a 3. Parece bem esquisita essa continha, né? Bom, antes que algum professor de matemática se aborreça, eu vou me explicar. Quando um se encontra com outro um, alguma coisa entre eles acontece, mas essa coisa que acontece não dissolve nenhum dos dois, ao contrário disso. Na arte, essa coisa que acontece no encontro entre a dança e a música, por exemplo, como vimos no vídeo, pode ser percebida como um terceiro evento oferecido aos nossos sentidos. Não existe metade de dança e metade de música contido nele. Não existe nada que se perca nessa conta. Existe, ao contrário disso, um novo evento que nasce da fricção, do contágio criativo entre aquele e aquela, entre mim e vocês. A palavra entre é preciosa para nós. Para o artista, entre a ideia inicial e o resultado final, existe um processo. Esse processo, esse entre, inclusive, está cada vez mais expandido, curioso, rebelde. Um entre cada vez mais aberto e borrado, na relação direta entre a nossa vida, as nossas origens, identidades, territórios, convicções, aflições, revelações, políticas, filosóficas, estéticas, existenciais e a nossa arte, propriamente. O manifesto, o ato, a expressão vital do sujeito no mundo.
Também podemos falar sobre os processos que acontecem entre a arte e a saúde mental, por exemplo. Ou ainda, nos processos artísticos enriquecidos pela presença de artistas vocacionados com diferentes faixas etárias, entre jovens e idosos, como foi a minha experiência em 2017, com mulheres entre 14 e 70 anos lá na Biblioteca Monteiro Lobato. São encontros, trocas, diálogos entre mim e você, entre uma ideia e um resultado, entre o sim e o não, entre as potencialidades da vida e a finitude da morte. Para nós, artistas, contudo, uma reflexão deve promover a ação. Ação é movimento. Algo em mim se movimenta a partir da descoberta de um conceito, uma teoria, uma nova perspectiva crítica. Gesamtwerk, obra de arte total. Vanguardas artísticas. Hibridismo, arte contemporânea, perspectivas fronteiriças, experiências transdisciplinares, performatividade. São algumas sementes que eu lanço para o nosso cultivo desse solo virtual. Mas aproveitaremos esses últimos minutos da minha fala para uma outra experiência. Faz assim, agora é com vocês, hein, pessoal? Tô falando com vocês. Fecha os olhos e respira bem fundo. Mantendo os olhos fechados, responde para você mesmo. Qual é o sabor da cor vermelha? Que gesto tem a palavra liberdade? Qual o som da sua infância? E a cor do seu silêncio? Qual é o sabor do seu silêncio? E o gesto? E a música? Qual é a música do seu silêncio? Podem abrir os olhos e, para brincar e ampliar os nossos sentidos ainda mais, a partir de agora eu passo a palavra para Maíra, que também vai comentar suas experiências entre o som e o gesto. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Laís. Também agradeço de você ter aceitado esse convite e ter feito essa linda abertura assim para a gente. Vou falar um pouquinho da minha história e por que eu me interesso tanto por esse né? Esse encontro entre as duas linguagens. Eu tive a oportunidade de estudar balé clássico na Escola de Dança de São Paulo, hoje Escola de Dança, né, que é a escola pública que tem esse ensino de balé e tudo mais. E eu tive a sorte de encontrar um professor ali que ele não via a divisão, né, entre a música e a dança. Ele tinha uma relação muito próxima, então os ensinamentos dele era muito mais sensível para essa ligação, não existia toca e a gente vai dançar. Não era assim, né? Simplificado desse jeito. Então, eu tive a sorte de estudar com ele na minha adolescência. E nisso já tinha ficado ali a luz, né, acesa ali. Eu comecei a sempre pensar nessa possibilidade do gesto também ser som, né? Como assim? Seguindo a vida, né? Eu tive a oportunidade de encontrar um coletivo de compositores vinculados à Escola de Música, a EMESP,
E fui me enfiando ali e tive a oportunidade de dançar algumas composições dessas pessoas, né? E a gente sempre tentando conversar, o vocabulário é muito tentando se aproximar também, né? Então eles falavam muito do gesto para tocar, né? Qual é o gesto que aquela pessoa que toca tem, de uma maneira não tão ampliada, talvez, quanto a dança de uma maneira tradicional, que a gente entende, mas a gente sempre teve essa conversa aí do gesto, né? Aí eu fiz alguns trabalhos com eles, a gente teve a ideia de fazer uma mãozinha aí desse coletivo, que chamava Enxertia, na ideia de a gente ter uma mesma árvore, mas que com essa ideia do enxerto ele cria frutos diversos, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer a residência no CRD, no Centro de Referência da Dança, e lá a gente criou um projeto que chamava Molduras, e dentro do Molduras, as pessoas que estavam comigo aceitaram o convite dos músicos estarem em cena corporalmente, não, né? Mas eles não estavam ali simplesmente tocando, né? A gente fez um estudo de movimento para entender como aqueles instrumentos de sopro podiam ser influenciados pelo movimento. E gerava uma coisa linda, era uma dança que estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Não se tinha a divisão. Então eu tive essa experiência maravilhosa ali com eles. E pensando aqui, né, no nosso processo de criação do vídeo do Som do Gesto, foi muito legal porque a gente conseguiu fazer algumas conversas também sobre esses entres, né, levantar pontos, conhecer os colegas mais, né, por essas conversas. E a gente conseguiu fazer, acho que uma coisa bastante interessante, que foi esse experimento, né, do que veio antes, é bem didático, assim, né, antes vem o gesto, depois vem o som, depois, no segundo momento, veio o som e depois o gesto. Mas aí, como a Laís colocou, uma coisa somada à outra, a gente tem três, a gente tem uma outra coisa ali, que aí depende muito das nossas escolhas, de como o encontro acontece, e eu gosto muito dessa ideia. E aí acho que vou passar a palavra agora para o Lupe, mas fico sempre pensando nessa possibilidade do 1 mais 1 ser 3. Gostei muito dessa ideia. Obrigada. Lupe, com você. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muitos amigos, né? 5 anos de vocacional. Então já deu para fazer algumas amizades bem mais substanciosas aqui, né? E outras novas também, muito incríveis. Então, a minha música ela é um pouco performática, então essa ligação com as artes do corpo, né, as chamadas artes do corpo, ela é antiga no meu processo, assim. E fui muitas vezes convidado e fiz muitas trilhas para o pessoal da dança, acho uma relação muito legal, ela me mobiliza muito na minha criação, essa relação com o pessoal da dança, né? E gosto também de estar em cena com eles, participando, e eles, elas, eles, todos. E foi muito bom também esse vídeo, a gente fazer essa proposta juntos aí, da criação coletiva. Nós conversamos um pouco sobre o processo, por onde a gente iria e tal, né, Maíra, Lu, tivemos uns papos e tudo, achando um caminho de criação e estabelecemos, acho que bem mais essa questão do entre nesse sentido, da onde pode partir alguma coisa. Na medida em que a gente não tinha o presencial, né, que eu acho esse um processo muito interessante, que é esse presencial que você tá ali participando, a pessoa está dançando e você já está tocando, tem essa influência de um no outro no momento, né?
A gente não tinha isso, então era um vídeo que ia ser feito. Aí, o que nós fizemos? Eu fiz a música para elas fizeram gestos e eu coloquei sons depois. Então, a gente teve esse processo de vai e vem, assim, essa mão dupla, e o resultado foi o que vocês assistiram, assim. Que mais que eu gostaria de falar para vocês? E uma coisa também interessante dentro desse processo foi trazer o Tocando a Casa, que é o que eu venho desenvolvendo com o pessoal do vocacional, para dentro do vídeo da criação coletiva, né? Então, deu para perceber ali, numa das imagens, que eu estou tocando um sifão da pia, tal, que é realmente a pesquisa. Então, isso também é muito interessante nas criações coletivas, né? Que a gente traz a pesquisa individual, os outros artistas acabam participando e influenciando nisso e gerando encontros e colisões, né, que levam a gente para outros lados, né? Isso eu acho muito interessante, sempre dentro desse processo de criação. E eu quero jogar uma provocação aqui, que é para que aconteça mais isso no vocacional, não só esse ano, mas o ano que vem, no presencial, que essa ligação de música com a dança seja mais presente, né, aconteça mais. Acho que isso é muito, muito legal para os vocacionados, de estarem participando, improvisando ali junto com o músico, o pessoal que está mexendo mais com a dança, os AOs, né? Então, isso nós citamos dentro de uma reunião que nós fizemos antes aqui da mesa, e foi bem aceito, bem recebido pelo pessoal. Eu acho que também é um toque que a gente depois vai conversar um pouquinho mais, quando tivermos todos conversando, né? É isso. Então, eu queria chamar a Luciana Hope, grande Gélia amiga, né? Já trabalhamos juntos em outras coisas, foi muito gostoso sempre. Sim. Quando eu vi que estávamos na mesma equipe, eu já tinha pensado, falei, bom, tem que fazer alguma coisa junto com a Lu aqui, não vou escapar. E no fim deu certo, né, Lu? Foi ó. É verdade. A gente já fez 2 vídeos, né? Uhum. Fez 2 já. Sim. Então, eu sou Luciana Hope, e esse é o meu 4º ano já de vocacional. E esses encontros, como o Lupe disse, eles são muito potentes, né? Quando a gente vai se costurando, né? Como a Laís disse, né? Dos entres, né? A gente vai se entremeando, né? Uns nos outros. Eu pude trabalhar com a Laís também, ano passado, e assim a gente vai se influenciando, né? O meu namoro entre a música e a dança também já vem há muito tempo, né? Porque antes de eu começar a dançar, eu tocava violino e piano, né? Fiz parte de uma orquestra, né? Uma orquestra amadora. Mas as minhas professoras mais recentes, né? Que foram minhas professoras mais recentes, elas já chamavam a atenção para o corpo do músico, né? Que o músico ele precisa do corpo para tocar, né? Tem uma necessidade, e que usar o seu próprio corpo também influencia na nota que é tocada, né? No tipo de esforço que você faz enquanto você toca. Então eu lembro do piano, né? Que a gente tinha que fazer um pequeno trinado no piano, porque tinha a ver com a performatividade da música, né? Tinha a ver com a performatividade de tocar aquela nota. E é engraçado porque quando eu dancei balé, né? Também como a Maíra, né? Passei pela formação de balé clássico, na minha cidade só tinha uma vez por semana, mas a gente era muito escravos, a gente era escravo do tempo. Então a gente tinha um caderninho que a gente anotava os oitos da música, né? E até os músicos, quando eu fui estudar música mais profissionalmente, eles diziam, mas por que a dança conta em 8 e não em 4, e não em 10, em 12? E aí eu fiquei, é verdade, né? Não tinha pensado nisso. Mas depois, mais especificamente, já fazendo faculdade de dança, etc.,
a gente fui entendendo que o próprio gesto, ele tem um tempo. Então, e estudando a história da dança, a gente foi quebrando essas barreiras desse tempo da partitura da música em relação à dança. E aí nós lembramos do Nijinsky, né, da Sagração da Primavera, que os bailarinos erravam muito porque era um tempo totalmente sincopado, e ele deixava as pessoas, sei lá, a madrugada inteira ensaiando para acertar, né? E aí, enfim, estudando performance, estudando toda a parte da Judson Church, né, que foi a quebra total entre a dança e a música, dançando no silêncio, né, e vendo que a própria gestualidade tem o seu tempo, tem a sua musicalidade, eu entrei em contato com a Nancy Stark-Smith, que ela fazia improvisação em tempo... Eles não chamam de improvisação em tempo real, mas eles entendem que o tempo presente... Não é esse nome que eles dão, é isso que eu quero dizer. Que a improvisação em tempo presente, todo mundo tem que estar no mesmo lugar, e o músico também. Então, o marido dela, que acompanhava ela, né, nas performances, ele tinha uma relação de escuta e proporcionar... não é um som para dar o tempo do gesto, mas sim um chão, né, do gesto. Não importava o som que fosse, mas sim daquilo que ele estava vendo, ele tinha uma certa, vou chamar de interpretação, e que ele podia ter essa cama, e ele sabia também o momento que ele tinha que ficar em silêncio, porque às vezes o gesto era tão potente sozinho, né? Então foi isso, né? O próprio músico tem a sua gestualidade, que é muito bonito quando isso aparece, que ele não fica só uma trilha sonora escondida, né, lá no espetáculo, que bota lá, agora é MP3, né? Antes era CD. Então, e também, mesmo que ele não esteja em cena, né, como essa trilha ela seja um chão, mas não uma imposição. A gente falou muito disso, né, da imposição da música sobre a dança, né? Tanto que é engraçado que quando eu vou ministrar oficinas, às vezes as pessoas, tá, mas que estilo que é? Que bailado que é? Né? Tem pessoas que me perguntam, mas qual é o estilo de bailado? E eu digo, não tem, né? Não tem ainda uma forma. E a música surge daí. Então, mais ou menos essa é a minha fala. Eu já vou passar para o barulhista, que eu acho que eu já estourei aqui meu tempo. Maravilha. Deixa eu marcar aqui, para não estourar também. Bom, eu sou barulhista, eu sou da região Sul 3, da linguagem música, e a minha relação com o gesto e o som, esse lugar híbrido, se dá muito porque eu trabalho há muitos anos com trilha para teatro, e de alguma forma é também esse lugar do gesto, né, da fala. E eu percebi no vídeo que vocês fizeram, que me deixou muito feliz, a simplicidade com que foi feito, assim, né? O quanto diz sem precisar de alguma coisa rebuscada, que é algo que eu busco, acho que a gente conversou sobre isso na nossa conversa, que eu busco sempre, que é não de facilitar para o espectador, mas de entender que existe um espectador que não vai ter o vocabulário, né? E que ele também precisa fruir isso. E eu brinco sempre com meus amigos que eu faço música para minha mãe ouvir também, sabe? Que minha mãe consiga perceber um pouco isso, ainda que seja dita experimental ou qualquer outro nome que a gente invente, né? E eu lembro que uma vez eu fui perguntado por uma professora em Londrina, por que toda música sua tem ritmo? Por que você nunca faz uma coisa muito solta? Aí eu falo, porque eu preciso que as pessoas pelo menos batem o pé, sabe, quando escutarem. Porque esse talvez é um pouco do que a gente disse sobre os 4 tempos, né? Esse lugar que é tão comum e que ainda precisa ser ultrapassado. Até isso acontecer, a gente precisa dar esse lugar.
E o que me lembra daquela história da dança Vogue de Belo Horizonte, que o pessoal substituiu o 1, 2, 3, 4 por batom, blush, purpurina e gloss, né? Então, ao invés de contar 1, 2, 3, 4, eles contavam batom, blush, purpurina e gloss, que é uma forma também de subverter um pouco essa tradição, não sei de onde também, né? Mas assim, essa tradição acadêmica. Um outro lugar que eu pensei agora sobre essa coisa do gesto e o som é porque eu trabalho muito com coisas que não são comuns quando você vai assistir um espetáculo de um concerto. E aí sempre fica aquela coisa da música eletrônica, da pessoa ter uma desconfiança se de fato aquilo está acontecendo, né? Tipo, quando você vai a um concerto de violão, por exemplo, a parte mais importante do instrumento, que provavelmente nem todo mundo ali tem em casa, está virada para a plateia, né? A plateia está vendo as cordas e o músico tangendo as cordas. Quando você vai num show meu, você vai ver um laptop no palco, aí você fala, pô, mas isso também tem em casa. E a parte mais importante do laptop está virada contra a plateia. Então, além de eu já ter aquilo em casa, eu não estou vendo o que está sendo feito. Então, acaba que um uso que eu dou é de unir o disparar do som com algum gesto. Ao invés de eu simplesmente apertar, eu acabo apertando e fazendo que a minha mão ou o meu corpo siga algum trajeto que permita que aquele som seja entendido como feito na hora, sabe? E não que eu esteja ali conferindo um e-mail. E penso também que a sincronia que vocês usaram durante o vídeo, ela mexe um pouco com o lugar da sincronia clássica, né, do desenho animado, que assim, o gesto acontece e o som acompanha. E ali você vê que é uma sincronia, não é uma dissincronia, né? As coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? O significado da palavra sincronia é isso, né? Ainda que elas não estão casadas, elas acontecem ao mesmo tempo. E está acabando o meu tempo. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de participar. Eu acho a nossa conversa anterior incrível e essa também, né? Com plateia sempre dá um friozinho na barriga, mas é ótimo também. Olha só, eu falei coisas que eu não tinha falado. E passo agora para minha amiga Nina, que também foi convidada por vocês. Beijo, pessoal. Oi, gente. Eu sou Nina, sou artista orientadora de dança da região Centro-Oeste. E eu estou sempre muito interessada nesses cruzamentos dos sentidos, como também trouxe super concreto na fala da Laís. E eu tenho feito propostas, né, através dos posts, das publicações do Vocacional, um estudo entre a composição e a improvisação. E eu acho que tem tudo a ver com essa nossa conversa. Eu não estou marcando o tempo, Laís, você me ajuda nisso. Pode ficar tranquila, estou te ouvindo. Beleza. Então, eu cheguei tentando me localizar um pouco com essas palavras, e cheguei numa coisa que a composição, ela é uma negociação com os padrões que o nosso corpo está pensando, partindo de uma coisa que a gente pensa com o corpo inteiro, não só com a cabeça. E a improvisação também. A improvisação também é uma negociação com os padrões que a gente está pensando, né? E aí eu comecei a desdobrar isso de alguma forma, e eu percebo que a composição, ela é um lugar que a gente faz algumas escolhas, define elas, e elas vão ajudar a gente a produzir o acontecimento. Então, eu deixo um pouco da responsabilidade do acontecimento nessas escolhas que eu já fiz na composição. E aí, no vídeo que vocês apresentaram, isso não necessariamente era uma coisa que já chegou, assim, a gente está fazendo uma composição,
mas só por estar fazendo cada um na sua casa, né? Então eu faço aqui um gesto, mando o vídeo, aí a pessoa vai fazer o som depois de assistir, tem esse deslocamento do tempo. Então, tem também esses acordos, né? O que veio antes, o que veio depois. E aí, num convite de outros 2 artistas, que o Thiago e a Thalita, e ali são os 2 improvisando ao mesmo tempo. Então, entra numa outra lógica, que é, na improvisação, você é responsável pelo acontecimento. Então, não tem escolhas prévias. E o fato também de você, nesse caso, né, da gente nunca ter improvisado juntos, tem uma coisa de tentar tecer alguns parâmetros provisórios ali. Naqueles minutos, eu vou operar em alguns parâmetros, eu vou ter algumas expectativas que não necessariamente vão ser contempladas pelo outro, porque é tudo provisório, né? Eu teço uma gramática, ela desaparece, porque o músico não cumpre a minha expectativa, e vice-versa, e isso é muito rico, né? E voltando naquele 1 mais 1 são 3, é esse novo acontecimento que vai se atualizando o tempo todo. E tem uma coisa muito incrível isso que o barulhista trouxe do batom, como é que é? Batom, blush, purpurina e gloss, que eu acho que é uma invasão do imaginário no que a gente chama de forma, né? Então, é como se a gente não separasse a forma do conteúdo, né? Então, tem a forma 1, 2, 3, 4, e tem esse imaginário da purpurina e tal. Então, como que essas coisas não estão separadas? Não é que a gente juntou, é que elas não estão separadas mesmo. E, enfim, é um campo de investigação, né, de pesquisa. Eu acho que quando isso vem para o vocacional é muito potente, né, porque também é um eterno encontro e improvisação e composição, AO e vocacionades. Eu acho que tem muita riqueza, assim, nesse entre, né, e aí quando a Laís também falou do sim e do não, também tem isso, né, se você está compondo, são vários sims que você escolhe, outros que você separa num não, e numa improvisação é tudo provisório, assim, né, e pensando num campo que não tem primazia, de, é a dança que vai dar o tom do som, o som que vai conduzir a temporalidade da dança, tem todos esses diálogos possíveis e impossíveis também, né, porque às vezes o não diálogo, se ele está no mesmo espaço, ele também vai produzir uma terceira coisa, esse 1 e 1, que não dá nem 2, nem 3, também é um acontecimento concreto, né, às vezes acontece, de não ter a escuta, mas pode ser interessante também, só fazendo essa provocação. E eu acho que é isso, eu acho que a gente pode conversar um pouco, não sei se tem muito tempo para abrir, né? Eba! Muito legal. Então, agradecer, né, mais uma vez essa participação luxuosa aqui dos nossos convidados, barulhista Irina Giovelli, temos também a fala dos nossos 3 colegas da Norte 2, Luciana, Maíra e Lupe B. E agora, pessoal, a gente quer aproveitar esses minutíssimos finais para abrir para perguntas, comentários, intervenções, né, de todos e todas que estão participando, que estão acompanhando a nossa fala. Quem quiser se manifestar, trazer alguma dúvida, alguma curiosidade, partilhar uma experiência, fique muito à vontade para entrar na roda com a gente, tá bom? Estamos à disposição para também, enfim, esclarecer dúvidas. Olha lá, já estão se manifestando no nosso chat. Alguém quer falar, quer ler? Falar só uma coisinha complementando o final da fala da Nina. Acho que é mais interessante ainda, Nina, quando existe a escuta e a escolha de você
estabelecer um diálogo que é um confronto, que é uma dessincronia, que é né, que aí é intencional, né? Você estabelece isso no processo criativo, na estética. Tá? O acontecimento, eu acredito que fica mais intenso e mais potente quando rola isso, né? Do que quando realmente está lá o acontecimento, que é só um confronto sem diálogo e sem escuta. Só um detalhe. Concordo, Lupe. E é louco, né, quando o confronto soa como não escuta. Também acho que não é por aí, mas é o que você falou. É isso mesmo. Laís, você quer trazer Bueno, então, estou só um pouco esperando a manifestação, se tiver alguém, fale agora, ou cale-se para sempre, brincadeira, pode escrever no nosso chat, pode mandar também via e-mail, mensagem para nós. Eu vou aproveitar, então, que nós estamos super chegando no nosso momento final para fazer um encerramento aqui. Só falar uma Pois coisa. não, pode falar, por favor. Só lembrar da fala da Lu, né, que ela falou ali do por que fica contando em 8, né, e essa maneira de subverter, né, esse 5, 6, 7, 8 e tal. Numa orientação, eu joguei essa pergunta para o grupo e todo mundo ficou pensando, assim, e é um grupo onde a orientação está acontecendo numa escola de dança da região ali da Brasilândia. E elas ficaram pensando assim, e aí eu falei, vamos jogar ideias. E a gente começou a falar. E elas foram falando, para fazer uma sincronia, mas eu sempre aprendi assim, então é assim. Então foi jogando essas possibilidades, assim, que às vezes para a gente pode ser muito claro, né? A necessidade de subverter, mas às vezes em alguns ambientes isso não vai estar tão claro e talvez não vai estar tão necessário assim. Mas, enfim, eu joguei ali a pergunta para elas e foi muito interessante porque a gente foi construindo um raciocínio, né? E aí elas foram pensando, assim, a gente foi entendendo que se conta assim, mas não necessariamente precisa se contar assim, né? Então elas foram levantando pontos ali e músicas, né? Maneiras ali de se contar e entender que a coisa ela não precisa estar colada e também não está tão distante uma da outra, assim. Só comentei porque acho que é legal fazer essa ponte, né? Levando lá as questões para o grupo. Desculpa. Acho que alguém perguntou aqui se a gente levou essa experiência para algum dos vocacionados, né? Acho que a Maíra já respondeu, mas só para complementar, ano passado eu trabalhei com o pessoal Identidade e Movimento ali da Vila Nova Cachoeirinha, no CCJ. E eles estão muito acostumados a dançar hip hop, né? No tempo, naquele mesmo tempo, e eles, às vezes, eles participam de batalhas e tal. Por que e eles se perguntam, pô, aquele cara lá ganhou a batalha, eu não ganhei. Aí eu disse, é uma questão do tempo. E eles ficaram me olhando com uma cara assim de não entendi, porque eles fizeram tudo direitinho, como tinha que ser. Eu disse, sim, é que tem coisas do seu gesto, da maneira como você está dançando, que você pode provocar um pouco mais, sair um pouco fora dessa musicalidade. A brincadeira da batalha é justamente essa, você ampliar sua pausa dentro da música que está ali comendo frouxa. Eu fui assistir a batalha, né? Uma batalha que tem, sei lá, 500 pessoas, e eles vão lá e tal, porque realmente tem os gestos que precisam ser cumpridos. Mas tem a inovação do bailarino que vai para além disso, né? Que é uma criação própria. Muito legal. É um tema muito que eu acho que, de certa forma, o tempo, o espaço, as relações, os atravessamentos, né, Carol? Acabei de ver aqui seu comentário. É um tema que dá pano para manga, né? Então, assim, como a gente já vai encerrar, eu vou só fazer uma coisa que eu gosto muito para esse fechamento, que eu sempre vou registrando
algumas palavras, algumas ideias que foram lançadas, e aí com isso a gente também vai, de alguma forma, filtrando aquilo que pode ser o mais interessante, o que também nos interessa do ponto de vista mais individual, né? Então, a gente começou falando um pouco, quer dizer, a Maíra começou falando sobre a sorte de encontrar um professor na vida dela, né? Como isso foi determinante. Falou dos enxertos, molduras, de músicos presentes corporalmente, sem divisão. Aí o Lupe falou sobre uma relação com uma música performática, relação com a dança que mobiliza, e eu pensei, e não imobiliza. A influência do um no outro, as criações coletivas trazendo a pesquisa individual, encontros e colisões, provocação para mais encontros entre linguagens dentro do programa. Aí a Lu falou o encontro da tradição do balé clássico, por que a dança tem que ter 8 tempos, a história da dança, Nijinsky, a quebra total entre dança e música, gestualidade, musicalidade, improvisação e tempo presente, a gestualidade do músico para além da trilha sonora, a trilha chão, mas sem imposição. Aí o barulhista chegou falando do lugar híbrido, né, da trilha no teatro. Fazer música para a mãe dele, a música com ritmo, bater o pé e escutar. 4 tempos entre o comum e o ultrapassado. Na dança Vogue, batom, blush, purpurina e gloss. A parte mais importante escondido da plateia e o laptop no palco virado para ele. O uso do gesto e o trajeto da música. A sintonia clássica no desenho animado. Finalmente, a Nina trouxe o cruzamento dos sentidos, improvisação, composição, negociação com os padrões e aquilo que a gente pensa. Desdobrar de alguma forma. Escolhas e a produção do acontecimento. Deslocar o tempo. Acordos entre o antes e o depois. Sem escolhas prévias. Invasão do imaginário. Não separar a forma do conteúdo, a riqueza do encontro no entre. Bueno, aí encerro a minha parte, deixando meus cumprimentos a todos vocês. Espera aí, Lupe vai falar, mas só queria aqui encerrar mesmo a minha participação, agradecendo a beleza desse encontro, junto com artistas que eu, sinceramente, admiro muito, dentro de um programa e dentro de um contexto absolutamente ativo, necessário, vital, para esta cidade em que vivemos. Bora, Lupe, temos que encerrar. Lupe, bora? Manda aí. Jogar aqui uma ideia que a gente teve no nosso papo anterior, de dar uma continuidade a essa conversa, tá? Então, colocar no chat aí quem está interessado, tal, e a gente fazer um grupo de zap e vamos marcar um outro papo aí, sei lá, o mês que vem, para continuar essa conversa dança-música. Então, vamos dar um tchau coletivo? Alguém quer falar? Cláudia? Não, eu coloquei ali, o tempo está escasso, né? Ah, tá bom, então vamos dar um tchauzinho. Tiveram várias colocações interessantes. O Ori Produções, eu não sei o nome, colocou uma coisa do gesto da mímica que seria legal para o segundo encontro. Vamos levar isso para o segundo encontro. Tem muita coisa, mas maravilha, adorei. Parabéns para vocês. Coração. Aê, pessoal. Então, beijo. Para quem puder, fique em casa. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Maíra. Um beijo grande a todos, hein? Valeu. Beijo! Beijo, pessoal. Obrigada. Foi incrível. Teve bom. Tchau, gente. Muito obrigada.